Momentos em que o Espírito Santo pode estar falando com você e talvez você não tenha percebido. O Espírito Santo tem várias maneiras de se comunicar com a gente, mas existe uma que é através das sensações e das impressões. Ou seja, através de uma sensação ou de uma convicção que muitas vezes vem do nada e que você nem sabe o porquê você está sentindo aquilo. Sim, pode ser o Espírito Santo. Isso pode se manifestar quando você está para tomar uma decisão e de repente você sente uma coisa ruim. Você sente que não é para ir por esse caminho. Ou quando você está em um lugar e de repente você começa a se sentir incomodado naquele lugar e sente que aquele lugar não é para você. Muitas vezes no fim de uma oração, quando você termina de orar, você sente uma convicção de que aquela oração já foi respondida. Deus, ele é muito criativo. Vai ter momentos em que ele vai falar com você através de uma palavra, trazendo coisas à sua memória, através de sonhos, mas também simplesmente colocando uma convicção ou uma impressão no seu espírito. O Espírito Santo, ele está habitando dentro de nós, ele habita no nosso espírito, então ele se comunica com o nosso espírito. O Espírito Santo e o nosso espírito estão aqui, gente, e isso significa que o Espírito Santo, ele pode sim imprimir imagens, imprimir sensações no nosso espírito. Esse foi o primeiro sinal que o Espírito Santo me deu quando eu estava conhecendo o meu marido. Eu lembro que eu tava naquela fase de orar, bem assim, eu escolhi esperar. Eu lembro que um dia eu cheguei muito triste em casa, porque todas as pessoas que eu conhecia, eu meio que me decepcionava por ver que não eram aquilo que eu imaginava. E um dia eu tava orando e eu chorando pra Deus, dizendo: Deus, não existe ninguém que tenha me esperado. Eu tava naquele drama. E foi muito louco, porque é como se um pensamento veio e interrompeu o meu choro. E só veio aquela convicção assim: existe sim e ele é loiro. E aí aquela certeza, eu só fiquei pensando, gente, mas como assim do nada essa certeza existe sim e ele é loiro? Eu pensei, gente, isso daqui só pode ser Deus falando comigo, porque eu chorando do nada, a minha carne não ia falar isso pra mim. E eu me lembro que naquela noite eu dormi e no dia seguinte a minha mãe me acordou e ela disse: filha, eu sonhei que você estava namorando. E era loiro o rapaz. E ali confirmou. Depois Deus começou a me dar vários outros sinais. E foi muito legal. Mas a primeira confirmação que eu tive sobre o meu relacionamento foi uma certeza, uma convicção de uma característica física dele. Olha só que legal. Teve várias vezes que isso aconteceu quando eu tava saindo pra procurar emprego. De repente, do nada, me veio aquela sensação de que naquele mesmo dia eu ia ficar em um lugar trabalhando já. E acontecia, tipo, no mesmo dia a pessoa já... Ai, você já quer ficar aqui? E aí eu já ficava. Então aquela sensação que você não consegue explicar o porquê, da onde que veio, mas acontece. Sim, é o Espírito Santo falando com você. Eu sei que pode ser meio difícil no início de saber como entender se é o Espírito Santo ou se é algo da nossa cabeça, mas a verdade é que quanto mais a gente fortalece o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o Espírito Santo, mais fácil fica para perceber se isso é algo que vem do Espírito ou se isso é algo que vem da nossa carne.